nós falamos em mecanismos de avaliação de controle dos sistemas públicos de ensino, a gente tem a união de diversas palavras, né? Ou, na realidade, aqui nós temos a união de 3 palavras, que é a palavra controle, a palavra avaliação e o termo sistema público de ensino. Essas 3 características, né, se nós formos pegar na nossa história da educação, elas existem há muitos e muito tempo, né? A ideia de controle, de avaliação no sistema público. Mas o que vai fazer a união desses termos é um outro termo, que é o termo performance, ou desempenho, né? Quando se começa a se ter essas políticas de avaliação, que o Fabiano falou e o Thiago nos apresentou aí, elas são políticas, né, que têm como ênfase medir o desempenho, né? Em alguns lugares as pessoas falam medir a aprendizagem. Não é bem a questão de só medir a aprendizagem, é medir desempenho, né? E o que levou a gente ter esse tipo de política que vai ter a sua ênfase no desempenho das escolas, né? Isso vem a partir de uma ideia, né? E aí que a gente pode começar a dizer, com a implantação das políticas neoliberais a partir das décadas de 80, principalmente a partir de 1990, né? Em 1980 elas são praticamente desenhadas, pensadas, né? E elas efetivamente começam a ser implantadas na década de 1990. Aí, o termo performance, por que eu quero pensar minha performance? Eu quero pensar a performance porque a compreensão de que a educação ele é um processo de concorrência, de comparação. Aí a gente tem o seguinte, olha, aquilo que a concorrência, a comparação e até a ideia de desempenho já existia, né? Assim, a gente sempre comparava, meu coleguinha sabe mais do que eu, ou eu vou conseguir vou tirar uma nota melhor que do Thiago, melhor que do Fabiano. Havia-se uma certa... Sempre parece que é algo que nos caminhava, né? Nos traz na história isso. Mas, com as políticas que a gente chama de políticas neoliberais, a comparação e a concorrência viram princípios pedagógicos, né? Quanto mais a gente levar a escola concorrer com outra escola, ou o estudante concorrer com outro estudante, melhor será a aprendizagem, né? Então, se começa a ter essas políticas que adotam esse princípio pedagógico. Quando a gente pensa, né, na performance, né, em alguns momentos, medir performance, medir desempenho, nem sempre é negativo, né? Se eu por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de participar de corridas, né, de participar de competição, eu tenho que medir essa minha performance, né? Eu tenho que medir o meu desempenho. Também quando a gente traz a competição dentro do processo de controle e de avaliação da escola como princípio pedagógico, a gente está trazendo para dentro da escola uma realidade que nós podemos chamar de uma realidade de mercado, né? Onde o mercado, uma empresa concorre com a outra, ela compete com a outra e busca mercados, né, para poder aumentar, expandir, né? Então, essa ideia de competição, ela é uma ideia de competição que a gente muitas vezes pode buscar no esporte, mas ela está efetivamente mais vinculado a essa ideia de uma questão empresarial. Isso vai ser marcante, se formos pegar no caso brasileiro e também nos outros casos, como a gente vê nos outros países, é a reforma do Estado neoliberal, né? Antes da compreensão do Estado neoliberal, nós tínhamos um Estado
socialista, comunista? Não. A gente tinha um Estado liberal, né? E esse Estado liberal, a gente tinha todo o processo de algumas serviços que nós chamamos de serviços públicos, como educação, saúde, museus, né? Tudo isso são serviços que são levados pelo Estado para trazer uma igualdade de condições ou uma igualdade de oportunidades, né? Então, a criança que está aprendendo, que a gente vê aqui no nosso desenho aqui, né, no nosso mapa, aquela criança está aprendendo, nessa visão neoliberal, o que ocorre? A criança, ela vai poder concorrer com o mercado, né, depois, porque ela vai ter condições, os dois que estão ali vão ter as mesmas condições de oportunidade. Então, esse serviço, ele é feito pelo Estado. Nos anos 90, né, com a reforma do Estado aqui, implantada pelo governo Fernando Henrique, né, se separa essa ideia de que esses serviços públicos que garantem, por exemplo, que o trabalhador vá no dia seguinte trabalhar porque ele tem saúde, porque ele tem um sistema público de saúde que ele pode ir lá e se tratar, começam a se dizer assim, não. Quem que leva vantagem em ter melhor saúde? É o patrão amanhã, claro, né? É o funcionário, que vai poder trabalhar, ganhar dinheiro, enricar lá trabalhando, servindo na indústria, né? Então ele vai poder enricar. Então, que ele que pague. Não é o Estado que deve pagar. A mesma coisa a educação. Com a teoria do capital humano, vai se chegar à conclusão, ora, as pessoas, elas ganham dinheiro tendo uma educação. Quando uma pessoa que tem ensino médio ganha mais do que uma que tem ensino fundamental e a quem tem ensino superior tem mais ainda. Então, deve-se jogar tudo isso para o mercado, né? Então, essa é a visão neoliberal. E o Estado, o que ele faz? O Estado, ele ainda vai existir, né? Na visão neoliberal, o Estado existe, mas ele existe muito pequeno, né? E ele tem duas funções, que é a de fiscalizar, né? A gente vê o nosso policialzinho ali fiscalizando, controlando de longe, né? E de criar normas, de regulamentar. E a avaliação, ela vai ser na educação, o processo do Estado controlar, né, esse serviço que deve ser realizado essencialmente melhor seria se fosse realizado pelo setor privado. O que vai dentro dessa concepção vai ocorrer? Vai ocorrer de que você vai... na gravura de cima, que a gente tem ali é Júpiter e suas luas, né, que se tornam um sistema, né? Você pensa assim, não importa mais o sistema, o que importa é a escola. Vamos individualizar a escola, vamos pôr como foco a escola, não as escolas do Estado de São Paulo, as escolas do Estado do Rio de Janeiro, de Goiás, de Mato Grosso, de onde for, ou do país como um todo, mas sim aquela escola ali, individualizada, que tem um nome, né? Que a gente sabe qual que é ela. Então, essa é uma primeira característica. Você tem que principalmente individualizar, né? Você não avalia o sistema. A avaliação de sistema do Brasil, a gente tem desde a década de 30, 40, né? Lá na década de 30 e de 40, a gente tinha já os processos de avaliação, né? Mas da escola, ela individualizada, é só a partir dos anos 90 com a reforma neoliberal. Aí, como que a ideia
não dá para pôr todas as escolas públicas, né? Não conseguiram ainda. Ai, meu Deus, não conseguimos! Temos que privatizar, mas não conseguimos. Então, já que a gente não consegue privatizar, a gente não consegue fazer esse processo, a gente poderia cuidar da escola como se ela fosse um mercado. E aí, como ela é pública e não tem os vouchers lá da escola pública chilena, que também já é também ainda é pública, então no caso é a ideia de um quase mercado, né? E aí a gente vai ter o seguinte, dentro dessa ideia de quase mercado, a gente poderia dizer que o sistema público de ensino que incorpora as escolas privadas e as escolas públicas, né? Elas fazem parte desse grande sistema. Mas a gente pode falar, quem sabe, da rede, né? E quando a gente vai pensar na rede pública, aí que vem trazendo, aí que as políticas de avaliação, elas servem como um processo de transformar o mercado, uma política de mercado. Política de mercado, o que é mesmo? Política de mercado é aquela política onde você tem a concorrência. Então você põe as escolas a concorrerem, né? E ao colocarem as escolas a concorrerem, você começa a criar prêmio pela performance, pelo desempenho, né? Aqui no estado de São Paulo, de onde eu estou falando, nós temos o Saresp, né? Que faz que se dê os bônus aos professores conforme o desempenho dos seus alunos, né? Então, aquela política ou visão pedagógica da concorrência, ela se radicaliza nesse processo de concorrência e premiação, né? E o controle, ele é o controle burocrático? Não, burocrático não. Ele é o controle da avaliação. E é desse mercado. Mas, pessoal, a gente tem que pensar também que há a possibilidade de discursos contra-hegemônicos, né? Processos de avaliação, eles não são por si só negativos. Na realidade, é até bom, né? Você avaliar o que está acontecendo, eu não estou conseguindo aprender, fazer um diagnóstico do que por que eu não aprendo, né? Isso é importante, fazer um diagnóstico, por que a escola, posso até individualizar, mas assim, mas por que as escolas estão tendo certa dificuldade? Por que os alunos de administração têm muita dificuldade com a administração financeira, né? Isso é uma coisa que o Provão e o ENAD mostram, né? Mas nunca ninguém pergunta, né? Como que isso vai se resolver, né? Então, isso vai se resolver como uma política pública, que a avaliação pode trazer a informação. Quando a gente fala a avaliação como política pública e contrapondo aqui a performance, o que nós temos? Nós temos, quando a gente pensa a qualidade, quem que é o responsável pela melhoria da qualidade? Na visão da performance, do desempenho, é a própria escola, né? Essa escola aí do ladinho da sua casa, ela deve ser responsável por aquilo que ensina, né? E também o mercado consumidor de educação. O mercado, aquela mão invisível que só procura qualidade. O mercado seria aquele que ajudaria a controlar a qualidade, né? Esse mercado é que fazer esse controle da qualidade. Por falar em controle, pessoal, a Bruna está me dizendo aqui que eu tenho 5 minutinhos só. Deixa eu ir lá falar, pessoal. Então vejam aqui, pessoal, a política, quando a gente pensa no discurso contra-hegemônico, pensando numa ideia de política pública, quem é responsável pela qualidade ou melhoria da qualidade? É o Estado. O Estado tem uma responsabilidade
enquanto um órgão que organiza a educação, né? E que estabelece as políticas, que pode fazer a formação continuada, é a escola, né? A escola, ela tem que efetivamente ser responsável, né? Junto com o Estado, não sozinha, né? E com a sociedade, tanto a sociedade no entorno, né, assim, da escola, né, a comunidade local, como a sociedade no sentido mais amplo, né? Então, a nossa Constituição ela diz isso, né? Que o Estado ele é responsável pela educação, a família, né? E a sociedade, né? Em cooperação com a sociedade. A sociedade tem que fazer esse processo de... Quando a gente pensa que ênfase você tem para cada tipo de avaliação de controle? Quando a gente pensa no aspecto da performance, é o desempenho, né? A ênfase é o desempenho, a performance, vamos ver lá, vamos, né? Por outro lado, também dentro da coisa, é a meritocracia, né? A ênfase é no mérito, né? Essa escola que ensina maravilhosamente as crianças, né? E independe de todas as condições, né? A gente passaria para uma outra discussão, né? Por que uma escola consegue ser só por vontade? Porque aqueles vagabundos, os professores, resolveram que ganharam bônus? Não é. Tem muito mais do que isso, né? Muito mais do que as coisas, né? Do outro lado, a gente tem a ênfase dos valores socialmente referenciados, a ideia de que a escola ela tem que fazer um processo de inclusão social. E nesse discurso contra-hegemônico, pessoal, que também é liberal, não é comunista, pessoal, ele é liberal, né? Putz, né? Até alguém colocou aí, né? O Bolsonaro disse que é socialista, né? Mas não é, não. Ele é liberal, porque essa ênfase ela também é na ideia da igualdade de oportunidades, de dar chance às pessoas para que elas possam ter, né, o seu desempenho. E principalmente essa ideia de valores socialmente referenciados, essa ideia da inclusão social, no sentido de que a pessoa não tem que só aprender matemática, português, né? As pessoas têm que também se redescobrirem como seres humanos, né? E a educação, o que é? A educação é um processo de descoberta do humano, de nós sabermos de quem somos nós, né? Então, dessa maneira, nessa visão contra-hegemônica, a educação é muito mais, e aí ela não é só mais liberal, né? Aí a gente vai além dessa visão liberal, que é essa compreensão de que o educar é o se fazer humano, é o se descobrir, é descobrir os valores da sociedade, é de descobrir o mundo que você vive, né? E com tudo isso, você acaba efetivamente tendo o seu processo de educação. E antes que o controle diga, acabou o seu tempo,